Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Oséias, capítulo 13, e o versículo 14, que diz: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui Deus, usando o profeta Oséias para dizer ao povo de Israel que mesmo mediante a sua transgressão, principalmente os de Samaria, de Israel, que não quiseram ouvir a voz de Deus, que fizeram para si imagens de escultura, se prostraram diante dela, e isso vai de encontro a Deus, porque Deus não concorda, não combina com as imagens de escultura, com os ídolos, Deus condena. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz uma imagem de escultura, se prostra diante dela, e diz que é Deus, porque Deus é tão grande que ele não pode ser comparado com imagem de escultura. É o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que nos dá a vida e que se move dentro de nós, e nós não podemos conduzi-la nos ombros ou botar num lugar fixo e dizer que é o nosso Deus, que assim a gente está fazendo ele um Deus fraco, não é assim? E assim a Bíblia diz, mesmo com o desprezo do povo, o povo sem querer se arrepender de Israel, mas Deus tem um conserto eterno com Israel, e aqueles que reconhecer a Cristo, aqueles que se arrependem, aqueles que buscarem a Deus, então a Bíblia diz: eu os remirei do inferno. A gente vê que a salvação, o céu é uma realidade para aqueles que buscarem a Deus, mas o inferno também é uma realidade para aquele que ele morrer na prática do pecado e não se arrepender. Céu e inferno é uma realidade. O céu com Deus eternamente, o inferno com Satanás eternamente também, o sofrimento eterno. Mas aqueles que creem em Deus, a Bíblia diz: Deus remirei, quer dizer, Deus comprará, Deus pagará através de Jesus, para nos remir do poder do inferno e nos resgate. Ele pagou nossa salvação, foi pago o resgate pelo sangue de Jesus, do poder do inferno e do poder da morte. Isso aqui, quando a Bíblia fala, não é da morte física, é da morte espiritual, porque todos os homens que morrem na prática do pecado, eles morrem duas vezes. Ele morre a primeira vez o corpo físico, e ele está morto espiritualmente, porque morreu na prática do pecado, não nasceu de novo, por isso vai partir, ele vai ser morto duas vezes, Mas aqueles que creem em Deus, a Bíblia diz: e eu os resgatarei do poder do inferno. O inferno não vai ter prazer sobre aqueles que temem a Deus, e os resgatarei da morte. E diz mais, depois que o Senhor faz isso, ele pergunta: onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Então nós vemos, irmão, que todos nós que cremos em Cristo, que aceitamos Ele como Salvador, nós podemos desafiar a morte eterna, não é a morte física. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Aqueles que não creem em Cristo serão lançados no inferno, e sofrerão eternamente a destruição eterna. Mas aqueles que creem em Cristo irão desafiar a morte. O apóstolo São Paulo, lá no capítulo 15 de 2 Coríntios, a partir do versículo 54, ele cita esse versículo dizendo que quando isso que é corruptível, esse corpo, for transformado num corpo incorruptível, e isso que é mortal for revestido da imortalidade, então cumprir-se o versículo que diz: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Então, meus amados irmãos, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, que mesmo que tenhamos doenças, enfermidades, os corpos mortais, sofremos muitas consequências aqui na terra, de doença, enfermidade, às vezes decapitado, às vezes perde a visão, perde a audição, perde uma mão, um braço, Mesmo que esteja acontecendo isso com você, mas saiba que no céu seu corpo vai ser transformado num corpo perfeito, semelhante ao de Cristo, transformado para poder romper essa nuvem e estar para sempre com o Senhor. Aí você vai poder cantar: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó inferno, a tua destruição? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Quando nós formos libertados do corpo do pecado, a morte não terá mais poder sobre nós, e nós poderemos cantar o hino da vitória. Que o Senhor nos abençoe.